você vai parar para pensar um pouco no convívio, no seu convívio, nas pessoas que convivem com você, no seu cotidiano. Quem são as pessoas que ouvem os seus conselhos? Quem são as pessoas que você se comunicam? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Eu gosto muito da palavra de instrução, irmão. Eu gosto muito da palavra que vai ter um momento que a igreja vai ficar em silêncio. Não vai conseguir dizer nem um aleluia, nem um amém. Mas eu não me preocupo com o silêncio, porque eu sei que Deus, Ele trabalha no silêncio. Quando você está em silêncio, você está refletindo. Eu quero trazer da parte de Deus uma mensagem onde você vai parar um pouco, vai refletir na sua vida, vai refletir as pessoas que você convive. Quem são as pessoas que você tem que caminhar? Marcos capítulo 2, a gente vai ler dois textos. Capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Agora, passe mais para frente, ache João. São João, capítulo 5. Você vai achar o livro de Lucas, logo depois está João. Capítulo 5. Marque o livro anterior que a gente leu, se você puder. Nós lemos em Marcos capítulo 2. Se você puder, marque com o dedo. E vá para João capítulo 5. O versículo 7 está escrito assim: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu queria que você repetisse comigo o que a gente leu no capítulo 2 de Marcos. Se você não está marcado, repita o que eu vou dizer. Diga assim: conduzindo um paralítico levado por 4 homens. O capítulo 7, 5 de João está dizendo: o homem respondeu, diga, eu não tenho ninguém. Que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Pode sentar. Glória a Deus. Eu quero me basear nesse texto e eu quero te fazer uma pergunta: quantos amigos você tem? Eu quero lhe dar 10 segundos para que você parasse e pensasse em uma pessoa que você considera seu amigo de verdade. Se você quiser pensar no seu marido, na sua mãe, no seu esposo, pense em uma pessoa em quem você vai eleger ele agora como seu amigo de verdade. Uma pessoa que você diz assim: essa pessoa eu tenho certeza que ela é minha amiga ou que ele é meu amigo. Eu quero lhe dar 10 segundos para você meditar. Se conseguir achar mais de um, pense também mais de um. Você é um felizardo se você conseguir. 10 segundos, contando agora. 3, 2, 1. Irmãos, no livro de Marcos capítulo 2, nós lemos que um paralítico da cidade de Cafarnaum, ele estava em casa e ele era paralítico há algum tempo. A Bíblia não relata quanto tempo esse homem era paralítico, mas a gente sabe que ele era um paralítico e que, por certo tempo, Jesus entra na cidade. E quando Jesus entra na cidade, ele vai numa casa, ele vai pregar, ele vai ensinar. E quando ele chega nesse determinado lugar, a multidão vem de encontro a ele e essa casa fica lotada ou superlotada. As pessoas não cabem dentro dessa casa e as pessoas ficam do lado de fora da casa, rodeando a casa, onde tinha uma brechinha, onde tinha um lugar que as pessoas pudessem ouvir o som da voz, ou ver a fisionomia de Jesus. Eles estavam atentos a ouvir o que Jesus falava. Mas esse paralítico não tinha como chegar nesse lugar. Esse paralítico estava impossibilitado de ir.
As pessoas que não estavam paralíticos, que chegaram atrasados, já não entraram mais. Imagine você um paralítico, o que ia acontecer com ele? Mas ele tinha 4 pessoas, 4 amigos dele que se dispropõem a ajudá-lo. E provavelmente já tentaram em outras situações. Mas a Bíblia deixa essa situação aqui relatada. Que esse homem, nesse momento ele acha 4 pessoas. Que diz assim: vamos levá-lo até Jesus, porque hoje é o dia do milagre dele. Glória a Deus. Se você tiver coragem, diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre. Glória a Deus do seu milagre. Irmãos, essas 4 pessoas levam esse paralítico até Jesus. Mas eles encontram impedimentos, eles encontram obstáculos. Quando eles chegam no lugar, o lugar está tomado por uma multidão. Há uma multidão que toma esse lugar. E o que acontece? Eles começam a pensar. E ele diz: a gente não pode dar viagem de balde. A gente não pode estar com esse homem no meio da rua para lá e para cá. Temos uma intenção e sabemos o que queremos. Essas pessoas sabiam o que queriam. Eles queriam ver a cura daquele homem. Amém? Amém. Essas pessoas queriam ver a cura desse homem. E o que eles fazem? Eles pegam esse homem e agora eles começam a pensar: o que a gente vai fazer agora para levar até Jesus? Eu creio que eles começam a tentar romper a multidão. Mas são 4 pessoas levando um paralítico numa cama. A gente sabe que a cama não era de hoje, não era uma cama de madeira. A cama era tipo uma rede que eles conduziam as pessoas doentes. E até os enterros eram feitos assim. Mas são 4 pessoas levando um homem. Entenda que se tem 4 levando um homem, esse homem era um homem zarrão. Era um homem grande, era um homem pesado, era uma pessoa que uma pessoa não podia levar. A Bíblia diz que 4 levam esse homem. Quando esse homem chega, ele vê a impossibilidade, mas as pessoas que carregam ele, as pessoas que determinaram a vitória dele naquele dia, essas pessoas dizem: não, vamos conseguir levar ele até Jesus. Eu queria que você não distraísse a sua mente com nada, para que você entendesse a palavra. Glória a Deus. E aí, eles olham para o telhado da casa e veem que a casa há possibilidade de subir de alguma maneira, destelhar e colocar esse homem até Jesus pelo telhado. E eles deixam de lado todo o obstáculo, procuram provavelmente uma escada, ou a casa tinha uma escada, não sei como era, mas eles carregam esse homem até o telhado, estelham a casa e colocam Jesus ou colocam o homem até Jesus. A Bíblia diz que eles descem com a corda e o homem chega até Jesus. E se você quiser saber, daí em diante, leia o texto, que o texto vai te dizer o que aconteceu com esse homem. Muitas pessoas aqui eu creio que já conhecem esse texto. Abri um pouco a história desse homem. Agora eu quero que você vá para João. João capítulo 5. O versículo 5 vai dizendo assim: